Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, onde a gente fala de assuntos que realmente importam, rumo a uma vida plena. E o tema de hoje é gula, ou melhor, como é a nossa relação com a nossa alimentação. Você já parou para perguntar o porquê você come? Ou por que você está comendo determinado alimento? A fome, ela é real ou apenas uma vontade para preencher um vazio? Muitas vezes o prato diante de nós não revela apenas uma alimentação. Ele revela também as nossas memórias, as nossas emoções e até as feridas que carregamos. A gula, ela não é apenas o exagero de comida, é o sintoma de algo dentro de nós mais profundo, algo que está pedindo ajuda e a nossa atenção. Desde pequenos, nós aprendemos a ligar a comida às emoções, à afetividade. O bolo de aniversário, o almoço de domingo, aquele churrasco, um leitinho quente ou um chocolate para acalmar aquela tristeza. Se você parar para perceber, cada sabor carrega uma memória dentro de você. Comer não é apenas uma questão de saciar a fome, ela também é uma linguagem emocional. Por isso, muitas vezes não buscamos apenas alimentos para saciar uma fome fisiológica, mas para saciar uma fome também da nossa alma. A ciência confirma isso, nos mostrando que alimentos ricos em açúcares, ricos em gordura, eles nos dão tanto prazer que não é só o prazer, mas nós muitas vezes buscamos eles por uma fuga, com uma tentativa de preencher um vazio ou de curar algo, mas que na verdade a comida jamais poderá preencher. Eu recebi esses dias um artigo da PUC do Paraná, que fala sobre essa questão do nosso relacionamento com a alimentação. E o artigo ele traz o cérebro e a gula. E pesquisadores apontam que fazemos cerca de 200 escolhas alimentares por dia. E a maior parte dela não é motivada pela fome, mas por emoções, por uma necessidade de convivência social e pela busca por prazer somente. O nosso cérebro, ele funciona em dois sistemas principais, sendo o hipotálamo, que regula fome e saciedade, e o sistema límbico, responsável pela recompensa. O problema é que do ponto de vista evolutivo, nosso cérebro aprendeu a preferir alimentos mais calóricos, doces e gordurosos, que hoje esses alimentos estão por toda parte. Eles são fáceis, baratos, enganando assim o nosso mecanismo de saciedade. É por isso que tantas vezes não conseguimos parar de comer ou de gostar de determinado alimento. O cérebro pede mais, mesmo sem fome. E é nesse ciclo que surgem os perfis de comportamentos alimentares. O comer emocional, que é apenas para regular as emoções. O hiperfágico, que é aquele que come acima da média. O hedônico, que tem a busca intensa por um prazer em determinado alimento. E temos o comportamento desorganizado, então, que é aquele marcado por escolhas improváveis e improvisadas. E temos, por fim, o comportamento compulsivo, que é aquele que come sem seletividade e sem controle algum. E eu te pergunto, então, você conseguiu perceber, analisar e entender qual desses perfis você se encontra? Para quebrar esse ciclo, para mudar esse perfil, não basta apenas força de vontade. Nós precisamos de consciência e de algumas estratégias. Aqui eu indico a terapia cognitiva, exercícios de concentração plena, e aqui no meu canal eu tenho alguns vídeos que falam sobre isso. Inclusive eu vou indicar um aqui para você assistir depois. E também tem estratégias simples de apenas manter um diário alimentar, que nada mais é do que você anotar o que você come e você avaliar depois para saber o porquê você estava comendo, porque dessa forma você consegue analisar e entender o teu comportamento e por que você está comendo determinados alimentos, em qual horário, em qual momento. Então o diário alimentar, ele vai te ajudar a ter essa reflexão, esse entendimento. E você já pensou aonde mora o sabor? Pois bem, é a nossa língua que envia os sinais para o cérebro, mas é o cérebro que transforma esse momento, este alimento, em prazer, em lembranças, em emoções. É por isso que ao provarmos uma comida do qual experimentamos lá na infância, parece até que somos transportados para um outro tempo ou outro lugar, pois o sabor também é memória afetiva. E aqui também eu quero te trazer o conhecimento do poder da nossa mastigação. Isso vai te ajudar, inclusive, a mudar alguns comportamentos alimentares que você pode não estar satisfeito. Mastigar não é apenas triturar os alimentos, é preparar o estômago, é liberar enzimas, é melhorar a digestão, porque o seu sistema digestivo ele já começa ali na própria mastigação.
Mastigar aumenta o fluxo sanguíneo do cérebro, ativa regiões ligadas à memória e até ajuda a fortalecer a sua atenção. Mastigar é como se fosse um exercício para sua mente. É praticamente uma terapia. O ideal é mastigarmos cerca de 30 vezes a cada bocada. Precisamos deixar o alimento bem pastoso. Esse tempo, então, da mastigação permite que o cérebro receba a mensagem de saciedade e mais. Quando mastigamos devagar, sentimos de verdade o alimento, a textura, o aroma, o sabor. E é nesse momento que paramos de comer apenas para encher e passamos então a comer para viver. E outro detalhe aqui também, e mais uma estratégia para você que quer mudar o seu comportamento compulsivo, é melhor você se servir em porções pequenas e se precisar repetir o prato, pois isso ajuda o teu corpo a respeitar o ritmo de saciedade e nos protege então do excesso. O nosso cérebro, ele leva cerca de 20 minutos para receber a mensagem de saciedade. E aqui eu gostaria também de trazer um exemplo da cultura japonesa. Existem povos que lidam melhor com a questão da gula. E um exemplo notável, então, é o Japão. Ali a taxa de obesidade é uma das mais baixas do mundo. Não porque eles não tenham gula. A gula é humana e independe de nação, mas porque a cultura japonesa ensina desde cedo a moderar. No Japão existe um princípio que se chama coma até se sentir 80% satisfeito. Esse simples hábito evita exageros e traz disciplina ao corpo e à mente. Além disso, os japoneses eles comem pequenas porções, mastigam mais devagar e valorizam a estética do prato e também a variedade. Para eles, a alimentação é quase que um momento de meditação. Comer devagar, com respeito e praticar a gratidão no momento da refeição. Enquanto no Ocidente nós transformamos a alimentação em excesso e em entretenimento, focando em rodízios, fast food, desafios de comer, o Japão ele tem um entendimento que a alimentação, a refeição, é uma arte e ela deve ser apreciada com disciplina. A gula existe lá também, mas é contida por uma cultura de equilíbrio. Talvez não nos falte comida, mas nos falta uma cultura do que é suficiente. Eu não posso aqui também deixar de falar sobre o jejum, uma ótima estratégia para que a gente consiga equilíbrio e renovação do nosso paladar com relação à comida. O jejum ele não é apenas parar de comer, mas é uma oportunidade que temos de redescobrir que não somos escravos do nosso corpo. Durante o jejum, o organismo ele praticamente troca o combustível, começa a queimar gordura e ativa a autofagia, que nada mais é que a faxina celular. O jejum ele é um reinício para todo o organismo. E o jejum também limpa o nosso paladar. Depois do jejum, nós redescobrimos os sabores reais do alimento e passamos a saborear os pratos mais simples, o que antes você não sentia mais prazer, ele passa a fazer sentido novamente. O doce volta a ser mais doce e o simples volta a ser sofisticado. E aí percebemos como os nossos sentidos estavam distorcidos e como estávamos comendo por excesso, que não temos tanta necessidade de comer tanto. Eu me lembro que depois de um dia de ter feito jejum, eu fui tomar café da manhã e eu comi um pão com um cafezinho, né? Mas o pão tinha manteiga e melado. E eu já não sentia mais o sabor maravilhoso deste pão com melado. E eu cresci comendo isso, é uma memória de infância minha, então aqui em casa também os meus filhos estão crescendo com essa memória. Mas quando eu comi aquele pão, depois do jejum, parecia que ele era um pedaço de bolo de chocolate dos melhores, assim, eu não sei explicar, eu só sei que aquele pão com melado, ele nunca mais foi o mesmo. Depois daquele dia, e eu consegui sentir na pele o que é essa limpeza de paladar e o que é o que o jejum faz com a gente de fato nos trazer o sentido novamente dos sabores, assim, sabe? Então eu recomendo muito essa prática do jejum, tanto para uma limpeza do seu corpo como para uma limpeza do paladar. Bom, então podemos dizer que a gula, então, não é apenas o excesso no prato, mas é o excesso dentro de nós. Ela revela uma alma inquieta, que busca no sabor e no prazer da alimentação, do excesso, aquilo que só pode encontrar cultivando uma paz interior, renovando a mente, buscando uma consciência e uma vida ordenada. Se sua alma anda com fome, lembre-se, nenhum prato do mundo vai preenchê-la, ou nenhuma comida vai tirar esse sentimento de você. Talvez seja a hora de você começar hoje a praticar algumas dessas atitudes e estratégias que eu te coloquei aqui nesse vídeo, fazendo da sua refeição, de fato, um momento sagrado, um momento de meditação, um momento de gratidão, um momento de apreciar, mastigar mais devagar,
saborear os alimentos, jejuar, redescobrindo então o poder do autocontrole e de um comportamento alimentar saudável. Eu me despeço aqui, espero que o assunto tenha feito sentido para você e te ajude de alguma forma, e eu te espero no próximo vídeo. Um abraço!